Estamos no ar com o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. O programa Cidadania é produzido em parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. É exibido na programação da TV Câmara no canal 23.2 da TV Cabo Mossoró, TCM, com retransmissão, além de ser vinculado integralmente no site www.novoeleitoral.com, um portal direcionado ao direito eleitoral e partidário. Acesse e saiba mais sobre o nosso conteúdo e sobre a TV Novo Eleitoral, que conta com diversos vídeos acerca de temas jurídicos. Você poderá se informar também no portal sobre o projeto de ensino à distância do Instituto, que conta com cursos sobre prestação de contas, processo legislativo, função fiscalizatória do vereador, inclusive cursos gratuitos como o de direito constitucional. Este é o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Um canal para discutir o direito de forma simples e descomplicada, sempre buscando informar, orientar, esclarecer e, ao mesmo tempo, formar cidadãos para atuar em uma sociedade de forma honesta e consciente. Participe, contribua, pergunte, critique, reclame. Este é o canal para esclarecer suas dúvidas. Vamos construir juntos este espaço que é de cidadania. Você pode interagir conosco por meio do WhatsApp 999059769 ou através do Facebook, Programa Cidadania, ou do Twitter, @cidadania_TVC, sugerindo informações, pauta para discussão. Fique à vontade. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante e atual: o pacote anticrime, implantado pelo governo federal e sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora, em dezembro, a quinta-feira passada, dia 23, entrou em vigor. A nova legislação altera dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei das Execuções Penais. Entre as principais mudanças estão as novas regras para acordos de delação premiada, o novo critério para definir a legítima defesa e a previsão de prisão imediata após condenação pelo tribunal do júri. O pacote anticrime é resultado da reunião de propostas elaborada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e por uma comissão de juristas, coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. 4 dispositivos que fazem parte do pacote não terão aplicação imediata. Eles foram suspensos por tempo indeterminado pelo vice-presidente do STF, o ministro Fux, relator de 4 ações sobre o tema. A suspensão vale até que o tema seja analisado no plenário do STF, que ainda não tem data para julgamento. Hoje, meus amigos, vamos falar sobre o pacote anticrime e todas as suas interferências na vida do cidadão. E para debater o tema conosco, traremos a advogada Helena Belmont, ela que é especialista em direito penal, processual penal e criminologia. O programa Cidadania é um programa sobre os cidadãos e seus direitos. A gente volta já com a entrevista da doutora Helena Belmont. Fique aí, não desligue, que vai ser muito bacana, muito interessante essa entrevista. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Aí eu vi vantagem, meu rolê é só sucesso. No cinema, no teatro, pago meia no ingresso.
Aí eu vi vantagem no busão, curti viagem. Eu fui pra outro estado, não paguei pela passagem. Aí eu vi vantagem. O ID Jovem leva você a eventos e viagens interestaduais com descontos de até 100%. Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número NIS? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando. ID Jovem. Aí eu vi vantagem. Governo Federal, ordem e progresso. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que esperava, baby. Você é algo assim, é tudo pra mim. É como eu sonhava, baby. Sou feliz. Agora não vá embora, não vá embora. Vou morrer de saudade. Você trocaria toda a sua vida por apenas alguns minutos a menos no trânsito? Não acelere para chegar mais rápido no final da sua história. Seja um motociclista coerente e consciente. Detran RN, Governo do Estado. Estamos de volta com o programa Cidadania, um programa para o cidadão e seus direitos. Já estamos no segundo bloco e hoje vamos conversar, como já anunciado, com a doutora Helena Belmont, ela que é advogada, especialista em direito penal, processo penal e criminologia. O tema de hoje é muito relevante, um tema que está em todas as mídias, que a população está querendo saber mais informações, que é o famoso pacote anticrime, que foi proposto pelo governo na figura do ministro da Justiça e da Segurança, Sérgio Moro, e aprovado pelo Congresso Nacional. E hoje vamos conversar com ela, que é especialista no assunto e vai trazer para a gente, nossos telespectadores, mais informações acerca do assunto. E já gostaria de iniciar perguntando ou pedindo, solicitando para que a doutora fizesse uma explanação geral sobre o tema, para que a gente possa se ambientar e começar a conversar sobre o assunto. Oi pessoal, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E o pacote anticrime, ele desde do início do nosso novo governo, ele foi proposto pelo atual ministro, Sérgio Moro, que antes ele era juiz. É um pacote que visa enrijecer esse combate à corrupção, tratar de uma forma mais abrangente alguns pontos de que considerava que a legislação era um pouco falha. Como nós atuamos nessa área, como operadores do direito, Pedro, a gente sabe que a lei ela é muito bem escrita, mas infelizmente na sua aplicação existem realmente algumas falhas. Esse pacote anticrime, ele visa, como eu já disse, enrijecer alguns pontos e acautelar algumas situações, como mudar o tempo máximo de prisão, o juiz de garantias, que é um tema que foi bastante falado nesses últimos dias, e vários outros pontos. Tranquilo. O que é, na sua opinião, o que é que traz de forma específica de benefício para a população, para o cidadão? Nossos telespectadores são pessoas comuns, né? O que é que traz de benefício para eles? Então, nessa questão para a população, a questão das visitas de delação premiada também ela muda, porque a gente sabe que nessa questão que hoje a gente está fazendo muito, está tendo muito escândalo relativo, muita delação, então ele vai mudar alguns pontos também disso. 40 anos também inclui? Com certeza. Antes a nossa prisão, a prisão, né, em si, o cidadão ele ficava no máximo 30 anos, agora são 40. Eu acho que julgavam que 30 anos era muito pouco. Em vários países nós temos até pena de morte, né? Aqui o máximo eram 30, agora vão ser 40. Isso já entra em vigor a partir de agora para novos crimes, para crimes anteriores? Não, novos crimes, né? Quem já está cumprindo sua pena, já está lá com sua pena então, quem estipulada. Já está cumprindo a pena, né? Até antes agora do final do mês,
ele não vai pegar essa não mudança. pega 40, então vai ficar focado A partir de julgamentos de agora. certo. Com relação a essas decisões, né, que tivemos agora do ministro Toffoli, do ministro Fux, do STF, o que é que a gente pode esclarecer para a população em relação ao pacote anticrime? Todas as modificações ainda continuam, já continuam em vigor? Teve algumas alterações, enfim? Então, nesses últimos dias, foi bastante falado, da última semana para cá, foram suspensos alguns pontos. O ministro Toffoli, ele liberou e Fux foi lá atrás e suspendeu 4 pontos. Ele suspendeu o juiz de garantias, ele suspendeu o arquivamento de alguns pontos de inquérito, ele suspendeu também o ponto da audiência de custódia, caso o cidadão que foi preso ele não passasse pela audiência de custódia em até 24 horas, ele tem que ser solto. Nesse caso, a gente vê que seria muito complicado, porque nunca existe, quando a gente vai para essa área do criminal, é muito difícil acontecer uma audiência de custódia com 24 horas. O sistema não tem vaga para levar o acautelado, né, pela justiça, o juiz não tem pauta para fazer a audiência naquelas 24 horas. Nós tivemos um programa anterior, enfim, que falamos justamente sobre a audiência de custódia, né? E um ponto que pegou bastante com relação ao início da audiência de custódia foi as comarcas do interior, em que não há estrutura, né? Então, foi justamente esse ponto que o ministro suspendeu, a questão das 24 horas, né? Exatamente. Cidade do interior é até bem mais complicado, porque em várias não tem juiz, e quando tem um juiz que fica em outras cidades e faz aquele rodízio. Mas uma cidade como Mossoró, que já é considerada uma cidade de médio porte, quando era instituído ainda essa questão da audiência de custódia, que foi suspensa e agora ela está retornando, a polícia dizia que não tinha estrutura para levar o preso para o fórum. O fórum, em suas secretarias, dizia que não tinha vaga para fazer uma audiência em cima da hora, como também a escolta dizia que não tinha carro, então não tinha escolta suficiente para fazer essa proteção até da sociedade, né? De estar levando um preso e retornando. No caso que foi suspenso, foi só a questão das 24 horas. A audiência ainda continua... Não, continua. A audiência ainda continua obrigatória, né? Obrigatória, mas a questão das 24 horas. Das 24 horas que o indivíduo tem que ser solto, ele foi suspenso. Entendi. E com relação a esse famoso termo que todos os brasileiros agora tomaram conhecimento, que chama-se juízo de garantia, né? O que é que a doutora poderia explicar pra gente? Então, o juiz de garantias, ele existe em alguns países, na Europa, Itália, algumas operações, até que inspiraram a Lava Jato, já tem esse juiz, e ele no caso, ele é um termo de ter 2 juízes no mesmo caso. Um juiz ele vai fazer a instrução do processo, que é aquela parte do inquérito, de provas, medidas cautelares, e o outro vai julgar. E ficou bem, os juízes não receberam muito bem os magistrados, porque em várias cidades, como eu falei há pouco tempo, nem juiz tem, às vezes tem só um. Então, como seria feito isso? Os processos iriam demorar mais, iria ter algum problema, então essa parte foi suspensa. Vai continuar como é até agora, que é de um juiz em um processo todo. Esta semana o ministro, em um programa de rádio, enfim, que é televisionado, ele deu uma entrevista, né, e meio que animado, né, com as decisões dos 2 ministros, de Toffoli e de Fux, né, com relação ao juiz de garantia, né, porque na opinião dele seria inviável a implantação durante 30 dias, não haveria uma certa estrutura, né, um tempo hábil para a implantação, né. Para a advocacia criminal, já que a senhora atua nessa área, o que é que pode influenciar? Então, eu acho que é bem delicado, porque quando
a gente pega um caso para julgar, claro que o juiz vai pegar um caso qualquer para julgar, claro que ele tem todo o seu respaldo jurídico, de ser realmente imparcial, mas é complicado pegar um processo que passou pela mão de uma pessoa e ele fez toda a instrução do processo, ele conhece as provas, conhece as testemunhas, e outro simplesmente chegar e só julgar. Eu acho que nossa segurança jurídica fica um pouco em xeque aí. Certo, então só para deixar claro, o doutor explicou, o juiz de garantias, no caso, 2 juízes, né, iriam trabalhar em um processo só, né? O primeiro com aquelas medidas cautelares, liberdade provisória, um relaxamento de prisão, enfim, inquirição de testemunhas, e no final outro iria julgar. Ia pegar toda a documentação pronta, toda essa parte que foi feita na instrução processual, e iria fazer o julgamento. O julgamento, né? Primando aí o princípio constitucional da impessoalidade, digamos assim, ele seria mais técnico, né? Já que é meio que impossível. A ideia é essa. É meio que impossível alguém ter contato com o processo e, apesar de ser técnico, também não se envolver, digamos assim, de forma emocionalmente, né? A gente que trabalha na área criminal e às vezes tem um certo cliente, imagina um homicídio, imagine outra situação, e a população já meio que julga aquela pessoa. Com certeza. O julgamento da sociedade é o primeiro e eu acho que é o mais cruel. Eu costumo dizer o seguinte, se saiu num blog, seu nome... Você já está julgado. Já era, né? Você já está julgado. E assim, porque quando uma notícia, como num blog, num site, quando sai aquilo ali, as pessoas, elas veem a notícia, julgam, já fazem um julgamento de valor, e elas não vão atrás daqui a 1 mês, 2, para saber qual foi o desfecho daquele caso. As pessoas, elas não se preocupam com isso. Elas vão, olham, julgam, e depois elas simplesmente... certo. É verdade, é complicado porque... não envolve só direito, envolve sociologia, envolve a parte social, a parte humana, psicológica, né? Então, quando uma pessoa dessa é inocentada depois. Então, imagine uma situação dessa. Com relação a essa decisão de Fux, né? De Fux, só para deixar claro, né? Porque muita gente acha que ele cancelou o pacote anticrime, né? Eu queria que, para a gente fechar esse bloco, que a doutora explicasse só essa parte da suspensão de algumas situações, para que a população já fique ciente de como ficou, entendeu? Muita gente falando sobre isso. Não, ele não suspendeu o pacote anticrime. O pacote anticrime ele vai continuar, ele já foi votado, ele passou por todo o trâmite que ia passar, só que ele suspendeu esses 4 pontos. Esses 4 pontos, eles estão suspensos por tempo indeterminado. Eles ainda podem voltar a fazer parte do pacote quando eles forem feita uma votação lá no Supremo, dentro do Supremo. Essa votação não foi marcada ainda, mas acho que em breve eles vão marcar, porque é uma questão que quando mexe com o clamor social, eles têm interesse de julgar logo para que a sociedade se sinta tranquila, diga que o papel deles foi feito e que deu tudo certo. Tranquilo. A gente vai dar uma breve pausa, o tema é muito interessante. Daqui a pouco a gente volta com Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente, mais integrado, mais inovador, mais simples, mais efetivo, mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações, mais integridade, mais transparência. Como fica o Siconv? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da Plataforma Mais Brasil.
Põe em seus aplicativos Plataforma Mais Brasil, Fiscalização Mais Brasil, Gestão Mais Brasil, Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto os gestores estaduais e municipais como o cidadão possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Hoje, conversando com a doutora Helena Belmont, advogada, especialista em direito penal, processual penal e criminologia. O tema de hoje é muito instigante, bastante interessante, atual, contemporâneo. Estamos falando sobre o famoso pacote anticrime. Pacote anticrime que está em todas as mídias, é muita dúvida, é muita informação, muita gente dando opiniões de uma forma ou de outra. Eu costumo dizer que até os doutrinadores ainda estão estudando, né? Então, Nutt está estudando ainda, Rogério Sanches, todo mundo está estudando ainda. A lei é nova, então é até difícil, em certas situações, se posicionar, né? Se posicionar. Então é interessante, eu vejo dessa forma, a parte técnica, né? Do que mudou, do que não mudou, porque a parte, digamos assim, doutrinária ainda vai mudar bastante ainda. É uma lei que entrou em vigor agora no final do mês e que com certeza vai passar por várias modificações, que inclusive já está passando, né, doutora? O ministro Fux deu uma decisão suspendendo alguns pontos e aqui eu quero só sair um pouco do assunto pacote anticrime, que também tem a ver, o que eu vou perguntar, saber a opinião da doutora, em relação ao STF. Porque hoje tudo chega ao STF. Né? O correto seria chegar demandas que são constitucionais. Demandas complexas, são constitucionais. Demandas que não são constitucionais, iria para o STJ, né? Essa segunda via. Mas hoje virou polêmica, chega ao STF. E eu queria saber da opinião da senhora se isso não acaba desvirtuando a função do STF, que seria julgar e, de forma atípica, legislar, né? E não estaria desvirtuando, ou seja, o STF estaria, em certas situações, até legislando de forma principal. Então, essa seria a nossa pergunta inicial. Eu concordo com esse ponto de vista. O STF é a nossa Suprema Corte e, realmente, para julgar casos constitucionais e alguns entes políticos que só podem ser julgados por aquela corte. Mas toda a polêmica hoje em dia chega ao STF, isso acaba dividindo muito a população, porque de uns 5 anos para cá, eu digo muito que a população ela tem muito mais acesso, ela está mais informada, mas ao mesmo tempo também um pouco desinformada, porque nós temos locais sérios de informação e locais não tão sérios. Então a população ela fica muito dividida nisso. E nessa questão do STF, ele está realmente abarrotado. Questões que deveriam ser julgadas bem mais rápido, ficam um pouco para trás, porque quando chega uma polêmica dessa, a corte, eu acho que ela tem uma
necessidade de julgar logo uma polêmica, porque a sociedade ela fica fazendo uma pressão. Tem o clamor social para que se resolva, porque diz logo, o que é que eles estão fazendo que não estão julgando um caso tão sério? Mas se alguém já assistiu lá às sessões, tem dias que tem processos que eu acho que tem mais de 1 metro. Um processo todo ali, e são coisas que eles estão analisando, são coisas para serem julgadas, serem reanalisadas, e acaba que perde um pouco sua essência de temas constitucionais. É importante o que a senhora falou, que hoje todo mundo tem acesso, né? Então você entra ali no canal, por exemplo, no canal do YouTube, e aí você pesquisa. Se você pesquisar algo, por exemplo, de cunho de esquerda, então tem vários youtubers falando sobre, por exemplo, juiz de garantia, tem vários falando na opinião deles. Se você for lá na área do pessoal da direita, aí tem vários falando a respeito do assunto direito. Se você for... Se a pessoa souber já o nome do movimento, do partido, e procurar, ele já vai ter a opinião que ele quiser. E aí se você vai no centro-esquerda, enfim. Então todas as áreas da política, da informação, vai ter gente qualificada falando. Então um cidadão comum, ele vai lá e vai curioso, ele vai lá, vai acessar um site, vai acessar uma rede social, e aí ele vai começando a ter o seu raciocínio. Coisa que antigamente era mais difícil, porque era basicamente um canal só, os jornais eram impressos, né? E com isso gera uma pressão no órgão, né? Para decidir logo, para ter celeridade, para ter mais informação. Então, eu concordo também no sentido de que ele se sente, às vezes, na obrigação de julgar logo aquilo ali, mesmo não sendo uma atribuição sua, né? Enfim, acaba que algumas decisões não são tão interessantes para a população em geral. Nós passamos agora por algumas prisões de figuras políticas conhecidas, prisões, solturas, e é interessante que quando a pessoa não tem um conhecimento do direito, que não é obrigação de todo mundo saber, né? As pessoas têm um conhecimento básico, mas quando alguém é solto, então alguém é preso, a população fica, o STF não vai fazer nada, daqui a pouco o juiz tal, o ministro tal vai soltar. Mas as pessoas não têm o conhecimento de que existe todo um aparato, um trâmite por trás na legislação, que realmente a pessoa pode ser solta, então realmente a pessoa pode ser presa e depois ser solta. Eu lembro agora quando o ex-presidente Michel Temer foi preso, toda a população, quando não tem um conhecimento, diz, daqui a pouco vai ser solto. Mas eles não sabem que existe todo um aparato legislativo por trás de que ele realmente pode ser solto ou que deve ser preso. Como essa decisão anterior ao pacote anticrime, que foi relacionada à prisão em segunda instância, né? Que aí, para a população que não tenha esse conhecimento técnico, na cabeça de muita gente seria liberou geral. Liberou, todo mundo vai sair. Eu lembro que tem algumas manchetes em alguns sites que dizia mais de 300 mil presos vão ser soltos. A pessoa ficava, pronto, eu tô sem segurança, na minha cidade. Os clientes que 95% está preso ainda. E, por exemplo, para meus clientes não afetou em nada essa questão da segunda instância. Porque não é só segunda instância. Se ele tiver preso por preventiva, ele vai ficar preso. Não vai ser solto, mas as pessoas, quando elas veem aquilo, eles dizem, vai acabar com a prisão em segunda instância. Pronto, ninguém vai ser mais... Vai todo mundo ser solto e a partir de agora ninguém vai ser preso. Com relação a isso, tem um tema bem interessante em relação ao pacote anticrime, que é em relação ao tribunal do júri. Né? Muita gente já teve a oportunidade de assistir um tribunal do júri. Né? E ocorre que, às vezes, na maioria das vezes, na verdade, a pessoa já sai presa de lá, do tribunal, mesmo sendo em primeira instância. Outras vezes ele é absolvido, ele vai para casa já com a família, né? Outras vezes ele vai para a penitenciária para de lá ser solto, enfim. Então, com relação ao tribunal do júri, né? Essa questão do pacote anticrime, o que a senhora poderia falar para a população? Então, o tribunal do júri é aquela parte do direito que todo mundo tem uma curiosidade, né, de assistir. Né, que passa... O direito americano é um pouco diferente do nosso, mas todo mundo tem aquela curiosidade de ver como é. Nem entendem que são só alguns crimes que são julgados ali, mas o júri, eles são de crimes dolosos contra a vida, né? Então, ele vai
a partir de agora, com essas modificações do pacote anticrime, a pessoa, ela já pode, o réu, ele já pode sair preso de lá e já ficar acautelado na unidade prisional. Em alguns casos aqui, como você já falou, o réu, ele estava respondendo em liberdade, chegou lá com sua família, sem ser trago por escolta, e mesmo com a sentença, ele sai solto para de lá ser liberado, então de lá ele tem que se apresentar novamente ou esperar um recurso, quando sua defesa falava de algum recurso, mas agora ele vai dar uma enrijecida nesse caso. Então isso não foi suspenso. Então continua, né? Então essa parte do tribunal do júri, o doutor falou dos crimes dolosos contra a vida. Se puder explicar mais um pouco essa questão, porque os nossos telespectadores são pessoas comuns, e elas têm interesse em saber, assim, crimes dolosos contra a vida, quais são, tipo, os crimes, né? O homicídio. Pronto, o homicídio ou a tentativa também, não só o crime consumado em si. São crimes que tentam contra a vida do indivíduo e que levam à sua morte ou à tentativa da execução, né, da morte. Quando uma pessoa ele vai ser julgado no júri, é porque foi constatado durante a instrução processual de que ela realmente quis aquele resultado de morte. Não são casos quando a pessoa não tem a intenção, são os casos de que ela tentou matar ou matou realmente com aquela intenção, com o interesse final da morte. É interessante que as pessoas, às vezes alguém mata outro, né, e é absolvido, né? Por exemplo, uma legítima defesa, enfim. E um cidadão comum, às vezes, ele não consegue entender. Por quê? Porque ali tem uma figura do juiz, tem uma figura do promotor, tem uma figura do advogado. Mas no tribunal do júri, o juiz, ele somente coordena aquela atuação, né? Ele somente coordena e faz a dosimetria da pena. Mas quem julga é a própria população, a própria sociedade, né? Então, de forma específica, você percebe que o pacote anticrime ele mudou bastante. Ele mudou o Código Penal, né, doutora? O processo penal e várias leis extravagantes, como lei de drogas, lei de abuso de autoridade, Estatuto do Desarmamento, enfim, muita coisa. Muitos pontos ele mexeu, né? Podemos dizer assim. Nesse caso do júri, quando as pessoas vão assistir, eles veem lá todo essa equipe, o advogado, o seu réu, o juiz, e dizem, o juiz deu tantos anos de pena, mas não foi o juiz ele está ali só coordenando os trabalhos e ele vai, digamos, presidir a sessão somente, mas quem vai estar julgando são pessoas representantes do povo, são pessoas ali que, em sua maioria, são servidores públicos, que nunca responderam a nenhum processo, eles são convocados, são, nesse caso, obrigados a ir, eles vão estar lá assistindo à explanação do Ministério Público, né, que é a favor da sociedade, e da defesa do réu. Muitos casos, quando são absolvidos, até a gente voltando para aquela questão dos blogs, tem um clamor social, quando dizem que é uma legítima defesa de que um pai protegeu um filho, ou então o filho protegeu seu pai, sua mãe, o pessoal fica muito desejando essa absolvição. Há um tempo atrás a gente não via isso, a pessoa só dizia, cometeu um crime, tem que ser preso. Mas com essa questão hoje da divulgação, né, que pode se divulgar, no júri os repórteres eles não podem mostrar, filmar os jurados, né, que eles acabam ficando expostos. Mas o pessoal, eles gostam muito de saber o que foi o crime, por que ele foi cometido e gostam de ver depois o resultado. Então, se foi uma coisa, um crime passional, eles ficam, a população em si, ela tem aquele clamor pela liberação. A gente vai fazer mais uma pausa, doutora, e a gente volta daqui a pouco com Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. O
Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente, mais integrado, mais inovador, mais simples, mais efetivo, mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações, mais integridade, mais transparência. Como fica o Siconv? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da Plataforma Mais Brasil. Ponha em seus aplicativos Plataforma Mais Brasil, Fiscalização Mais Brasil, Gestão Mais Brasil, Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto os gestores estaduais e municipais como o cidadão possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Estamos de volta com o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Hoje conversando com a doutora Helena Belmont, ela que é especialista em direito penal, processual penal, criminologia, uma advogada militante, atuante na área criminal, dentre outras, né? E hoje estamos falando sobre o pacote anticrime, né? Bastante polêmico por modificar de forma gigantesca, de forma abrupta, a legislação criminal, de uma certa forma, né? Foram modificadas várias leis extravagantes, lei de drogas, lei de abuso de autoridade, enfim, lei Maria da Penha, o direito penal em si e o direito processual penal. Já batemos um papo acerca do juiz de garantia e de várias informações. Agora vamos entrar na parte mais técnica de algumas modificações, e a primeira que eu gostaria que a doutora explicasse para a nossa população seria a questão da legítima defesa. A legítima defesa já existe no nosso Código Penal, porém ocorreu uma pequena modificação. Então o que é que a senhora tem a falar sobre o Instituto da Legítima Defesa? Então, como é um tema bem popular já, né? Quando acontece algum crime que se diz que foi cometido em legítima defesa, a população já diz, então a pessoa não vai ser presa, não vai existir um processo. E a modificação técnica que aconteceu no nosso pacote anticrime é de que, a partir agora, né, do vigor do pacote, a legítima defesa ela vai ser um pouco estendida, vai ser ampliada para os nossos agentes de segurança pública. Quando acontecer de um agente de segurança pública precisar se defender, atirar para defender um refém, ele também vai entrar na legítima defesa. Por mais que ele não tenha agido de forma que ele estava em perigo, mas se ele precisar agir para proteger um refém, um cidadão, ele não vai responder por isso, como acontecia, ele vai estar também protegido por essa legítima defesa. Interessante que a legítima defesa, ela pode ser própria, né? Ou de terceiros, como a doutora falou, em relação a um refém. Mas eu andei lendo e eu verifiquei que na prática, o policial já estaria acobertado pela legítima defesa, né? Mas mesmo assim, o governo, digamos assim, a nova legislação, ela quis enfatizar a legítima defesa para o pessoal da segurança pública. Quem seria esse pessoal da segurança pública, de uma forma geral? Policiais, agentes penitenciários, policiais civis, a polícia no geral, guarda, mas os guardas eles não usam de arma de fogo, mas qualquer outro meio que ele precise usar para se defender.
ou defender outros, o terceiro. Porque nesse caso acontecia muito de o agente ele ter uma ação, ter uma reação dessa para proteger um terceiro, um civil, qualquer outro indivíduo, e depois ele ter que responder até um processo administrativo por aquele ato. Ele já deveria estar protegido por esse instituto, mas a partir de agora foi para, digamos, esclarecer e ampliar realmente, mostrar essa situação. Teve até um caso famoso, agora recente, em que um sequestro de um ônibus no Rio, em que virou polêmica porque o governador do Rio foi lá e comemorou e pulou e tal, em que um atirador de elite ele foi lá e conseguiu cessar a ameaça do refém, né? E por ser um policial, por ser um agente de segurança, havia esse estigma, né? Não vai responder, mas agora, de forma bem clara, a lei já demonstra que se for um agente de segurança pública, no exercício da sua função ou em detrimento dela, enfim, teria essa legítima defesa já consolidada na lei, né? Assim. Com certeza. Teve esse caso que foi aquela coisa bem divergente. Algumas pessoas condenaram e outras aplaudiram. Mas ali ele estava, como a gente falou, ele estava na função dele, ele estava em serviço e tinha refém com perigo iminente de vida, com certeza. E teve também outro vídeo, acho que foi em 2018, uma entrada de uma escola, várias crianças, eu acho que menores até de 10 anos, e chegou um indivíduo e ele tentou, não sei se foi assaltar, mas ele estava armado e ele ia tentar alguma coisa contra aquelas pessoas que estavam chegando ali, mães e pais com crianças. E uma mulher, ela depois foi divulgado que ela é policial, militar. Acho que ela virou política, né, essa mulher? Ela chegou e ela conseguiu neutralizar esse indivíduo e foi uma questão que foi também bem polêmica, porque disseram, ela não devia ter feito isso, mas além de se proteger e proteger o próprio filho, ela protegeu vários outros. Né? Policial, eu costumo dizer que é policial 24 horas, 24 horas, né? Até pelo instinto, né, do treinamento. Com certeza. E o instinto também maternal, naquele caso dela, uma escola, ela com filho, né? Verdade. Outro ponto bem interessante da lei, que eu acho, na minha humilde opinião, é em relação aos bancos de dados. Né? Bancos de dados balísticos, né? E da parte biomédica. Então, como é que seria essa situação? Então, é até bom a gente falar nisso, porque muita gente pensa que o pacote anticrime, ele vai abranger só o crime em si, o crime tipicamente falando, e presos, né? Mas esses dois pontos, tanto a central de balística, ela vai enfocar, ela tem a intenção de fazer o quê? Pegar todos os dados de armas e munições. Porque hoje em dia, quando acontece algum crime que acham munições deflagradas nos locais, tem como saber apenas de qual tipo de arma. E às vezes nem sempre, né? Porque sabemos que existem armas, comércio ilegal, armas caseiras, que usam muito chumbo, pólvora. Então, às vezes, nem tem como identificar de que tipo de arma foi aquilo, mas essa central de balística, ela vai tentar fazer um rastreamento. As armas que são oficiais, né, que são as armas registradas, elas vão ter acho que talvez um número, e toda munição que for comprada, eu acho que eles vão tentar fazer o seguinte, você está comprando essa munição, então você já vai ter que dar o seu cadastro de qual arma vai usar aquela munição, para, assim, uma necessidade, saber exatamente de onde aquele tiro, de onde aquela situação foi deflagrada. E o outro ponto bem interessante é o de biométrica. A gente vê muito isso em filme, né, americano, que o pessoal diz, se a polícia daqui fosse como a de lá. Mas essa central, essa biométrica, ela vai tentar fazer um armazenamento de face, voz, identidade, fazer também das digitais, para também resoluções de casos
policiais? O digital, eu acredito que seria mais fácil, em virtude da Justiça Eleitoral já possuir, né? Então, poderia muito bem ser cedido da Justiça Eleitoral para a Justiça Federal, a Justiça Comum, enfim, para o Ministério, esse banco de dados. Então, aí, imagine uma situação em que alguém foi preso, né? E com essa identificação, que como a senhora falou, só vê praticamente em filme, ali você já conseguiria ter a foto, o endereço, as características principais ali. Sim, já respondem, processo, tem toda uma ficha realmente do cidadão. Eu acredito que seria bem mais fácil, né? Porque já tem na Justiça Eleitoral. Alô, Márcio aí. Márcio é nosso contribuinte aqui do nosso programa, né? Márcio, que trabalha no TRE, que poderia nos ajudar nessa situação aí, né? Com certeza. É bem interessante esse caso, porque, como diz, o TRE já tem isso. Eu acho que são poucas as cidades, ou quase nenhuma, ou então são poucos os cidadãos que não chegaram a fazer. Eu acho que o estado do Ceará, ele fez agora... Isso já tem, né? O estado do Ceará, ele fez agora uma última chamada, ano passado, o fim do ano, de quem não tinha feito ainda. E eu lembro, a gente vê nos jornais várias filas, né? O pessoal deixa para a última hora para ir fazer esse ajuste biométrico, mas eu acho que é um caso muito válido e que seria de uma importância tremenda. Outro ponto interessante, doutora, que eu vejo aqui nesse pacote anticrime, é em relação aos bens apreendidos em operações policiais. Casas, carros, motos, armas, munições, enfim, toda uma estrutura. Imagine uma chácara, imagine bens de valor que poderiam ser utilizados pelo próprio governo, pelos órgãos policiais, né? Então eu vi que no pacote tem essa situação. Como é que seria de forma, na prática, assim, como é que seria essa implantação? Alguns estados do Brasil, eles já estão usando. Recentemente, em algum telejornal, passou alguns estados do país mostrando carros de luxo sendo usados pela própria polícia civil, pela polícia militar. E no carro, por ser, eu vi que tinham carros tipo Camaro, Porsche, que são carros de mais de 300 mil reais, sendo usados pela polícia. Muitos cidadãos têm o interesse de conhecer um carro desse, porque nunca tiveram oportunidade de entrar, de chegar perto de um veículo desse tipo. E eles estão sendo usados já pela polícia e tem, inclusive no carro, o adesivo carro apreendido em operação tal. Uma referência, né? Uma referência para a população também entender como é que a polícia está gastando dinheiro com um carro desse valor. Mas até foi mostrado que em várias situações de fuga de alguém que estava fugindo em um carro nesse tipo, a polícia usando esse carro conseguiu fazer a prisão, porque é um carro que tem uma potência maior para ser, né, para ser usado. É economizar as despesas do Estado. Quando eu falo Estado, o Estado de uma forma geral, né? Da União. Porque imagine licitação de viaturas. Hoje, muitos órgãos utilizam carros alugados. Por exemplo, a Prefeitura utiliza bastante carro alugado. Então, você vê um carro oficial com placa cinza. Por quê? Porque é alugado. Então, tendo essa demanda da própria Justiça, seria interessante para equipar os órgãos públicos, né? O órgão público já é para isso, já é para servir a população, né? Então, se foi algo que foi apreendido... Que foi apreendido, que em tese seria de dinheiro, de nosso dinheiro, né? De dinheiro público, ou então dinheiro usado pelo crime, tráfico de drogas, é uma coisa que está diretamente lesando a sociedade. Então, se esses bens foram usados e adquiridos com esse dinheiro, o mínimo que se pode fazer é usar. Melhor do que ficar em um pátio, se deteriorando, se acabando. Com certeza. Os bens também, como casas, eles podem ir a leilão e aquele dinheiro ser revertido para alguma situação naquele estado, ou então ser usado realmente pela sociedade. Tranquilo. Então, nosso tempo está acabando, infelizmente. O assunto é bastante interessante. Poderíamos falar mais aqui uns 2, 3 blocos, mas... infelizmente, temos um tempo a seguir. Gostaria de agradecer a participação da doutora. Com certeza, a população é que agradece os esclarecimentos. Muito obrigada pelo convite. Realmente é um tema muito extenso. Se a gente for falar sobre ele, né,
Tem muito tema para ser debatido, para ser conversado, opiniões bem divergentes sobre o tema. E é isso. Estou à disposição. A gente que agradece. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Daqui a pouco a gente volta. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Então é isso, o programa está acabando, né? O tema foi muito importante e a população agradece as informações que foram repassadas. Então, Cidadania é um programa sobre os cidadãos e seus direitos. A gente volta num próximo programa com um tema atual para você que nos assiste.